Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelino Gonçalves Macedo. Trabalharemos a disciplina Protocolo e Serviço de Rede, do módulo 3 do curso Técnico Informática para a Internet. Sou formado em Sistema de Informação na Unimontes, tenho pós-graduação em Redes. Para um bom andamento das nossas aulas, peço a vocês que estejam munidos de papel e caneta para realizar anotações sobre dúvidas que encontrarem e que depois poderão ser postadas no Fórum de Tira Dúvidas, disponíveis na sala virtual da nossa disciplina, sendo um fórum tira dúvidas para cada aula. Fiquem atentos para procure postar a sua dúvida no fórum específico, aproveitando e chamando a atenção para a importância do seu empenho nas atividades propostas e participação nos fóruns, que serão avaliados durante a disciplina. Então, vamos começar? Nessa nossa segunda aula, iremos falar sobre os principais protocolos utilizados na internet. O protocolo IP, seus conceitos envolvidos e suas versões 4 e 6, e as principais diferenças entre elas. Depois falaremos do protocolo DNS, que traduz os nomes de domínio em endereços IP. Explicaremos como ele funciona. Falaremos também sobre o HTTP, protocolo responsável pela transmissão de arquivos de páginas da internet, sua relação com o DNS e demonstração de como ele funciona. Falaremos do FTP, File Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de arquivos na internet e como ele funciona. Falaremos também sobre os protocolos envolvidos no serviço de e-mail, o POP e o IMAP, que são utilizados para leitura de mensagens de e-mail, e o SMTP, responsável pelo envio de mensagem entre servidores de e-mail. Vamos falar também dos protocolos de acesso remoto, Telnet e SSH, diferença e demonstração de uso e funcionamento desses protocolos. Ainda nessa aula, falaremos sobre alguns comandos de rede disponíveis nos sistemas operacionais para auxiliarmos nas tarefas de manutenção e detecção de problemas em uma rede de computadores. Vamos começar pelo protocolo IP, o protocolo da internet. Protocolo IP. O protocolo IP é utilizado para identificar de forma lógica uma interface de rede, ou seja, uma placa de rede, e não necessariamente um computador, pois se esse tiver mais de uma placa de rede, cada uma deve ter um endereço IP específico. Iniciaremos falando um pouquinho sobre o IPv4. Os conceitos. O IPv4 possui 32 bits, ou seja, 32 zeros e uns, o que é interessante para as máquinas, porém nada útil e fácil para nós humanos de decorar. Por isso, esses 32 bits são agrupados em conjuntos de 8 bits e representados pelo valor na base 10 correspondente. Assim, os valores possíveis em cada grupo variam de 0 a 255. Um endereço IPv4 comum se parece com 192.168.0.1, ao invés de 6 zeros seguidos, 10, 10, 3 zeros, 8 zeros seguidos, mais 7 zeros e 1. Imagine ter que decorar e configurar essa quantidade enorme de 0 e 1. A gente ia confundir muito. Então, por isso que a gente usa a notação decimal. 92.68.0.1 é muito mais fácil. Além dessa parte de 32 bits e esses octetos, que são os grupos de 8 bits que a gente representa, os endereços são divididos em duas partes. Uma para identificar a parte referente à rede, a qual o endereço pertence, e outra para identificar de forma única qual a interface de rede do equipamento. Respectivamente, essas partes são conhecidas como prefixo de rede, ou também ID de rede, que são os primeiros blocos mais significativos do endereço. E a parte final restante identifica o host, ou equipamento de rede específico, conhecido como host ID ou ID da interface de rede. Como a gente fez uma analogia com os correios, pegamos o número do CEP. A parte inicial identifica a cidade e a parte final a sua rua, da mesma forma que o endereço IP tem a parte de rede e o final identifica a parte de host. Vamos ilustrar essa situação. Pegamos o endereço IP 192.168.0.1, vamos dividir essa parte barra e o último bloco, que seria o 1. O ID de rede seria a parte 192.168.0. Todos os equipamentos de uma mesma rede devem ter o mesmo ID de rede. E já a parte de host 1, host ID 1, ou seja, o endereço IP refere-se à interface de rede, ou seja, a placa de rede de um computador que tem o endereço 192.168.0.1. Sendo este endereço único na rede. As outras máquinas dessa mesma rede poderiam ser 192.168.0.10, 192.168.0.2 e assim sucessivamente, respeitando que o endereço da rede seria 192.168.0.
e as máquinas seriam modificadas apenas o último bit. Outro conceito é máscara de subrede, que seria justamente explicar para o computador ou o equipamento quantos bits vão ser utilizados para identificar a parte de rede. Então, para justificar aqui, dependendo da classe, os endereços utilizam uma máscara padrão, que define a quantidade de bits utilizados para a rede. Vamos lá, pegamos o exemplo 192.168.0.1. E a gente vai ter a máscara de rede sendo 255, 255, 255, 0. O que isso quer dizer? O 255 seria o valor correspondente a 8 bits 1. E assim sucessivamente. Então, os três primeiros blocos seria como se fosse todos 1 na máscara de subrede. Isso quer dizer que os 3 primeiros blocos de qualquer endereço IP corresponde, nesse caso, se for utilizar essa máscara, corresponde aos 24 primeiros bits, são usados para identificar a parte de rede. E os 8 bits finais seriam utilizados para identificar as máquinas nessa rede. Outra forma de representar a questão da máscara de subrede é uma notação CIDR, que chama Classless Interdomain, que seria domínio sem classe. Seria fazer a mesma lógica, só que não preso ao problema de classe, que você teria um valor definido, que a gente vai explicar o conceito de classe após isso. Seria barra e o número de bits que eu estou usando para a rede. Então, se a gente falou lá que o 92680, como a gente está utilizando, dos total de 32 bits, cada bloco desses representa 8, então a gente está usando os 3 primeiros para identificar a rede. Portanto, estamos usando 24 bits. Então, em vez de fazer aquela máscara 255, 255, 255.0, a gente pode utilizar simplesmente barra 24 após o endereço. Vai identificar que a gente está usando 24 bits para endereçar a parte de rede. A gente comentou, a ideia do IPv4 inicialmente era baseada em classes. Essas classes definiam uma máscara padrão para ver o tamanho da rede possível. Se a gente considerasse, a gente tinha 5 classes definidas, A, B, C e D. Normalmente, para endereçamento, a gente usa só até A, B e C. Sendo a D, para um tipo de endereçamento específico, que chama multicast, que você consegue mandar informações para vários computadores simultaneamente. E a E ficou para uso futuro. A gente está na IPv6 e eu acho que não apareceu nenhuma função para a classe E ainda. Então, a classe A seria do número 1 até 127, apenas o primeiro bloco. A B começa do número 128 até 191, mal utilizando os 2 primeiros blocos. A classe C, que é o 92 até o número 223, mas utiliza os 3 blocos para a rede. E a D é de 224 a 239 e 240 a 247. Vou explicar aqui um pouquinho, então, o que isso quer dizer. Se eu tivesse uma rede de classe A, eu poderia ter 16.767.216 endereços possíveis. Porém, válido, a gente teria 2.214. Porque no IPv6, ou no IPv4, a gente tem o conceito de endereço de rede e endereço de broadcast. O endereço de rede é o primeiro endereço possível, que seria a parte de rede e todos os bits de host setados como 0. Seriam 8 zeros seguidos. E o último, que seria o endereço de broadcast, seria 8 uns seguidos, se for considerando a classe C. Então, toda rede perde essa parte de endereçar a própria rede e um endereço utilizado para comunicação com todos os equipamentos ao mesmo tempo, que é o endereço de broadcast que a gente utiliza. Então, na tabela, considera o máximo de endereços possíveis, mas se você fosse utilizar na prática, você teria que reduzir menos 2 em cada faixa dessa de endereço. Então, fazendo analogia também, a classe A, ele pega o primeiro bloco para rede e os outros 3 para host. Por isso que eu consigo 16 milhões de endereços. Fazendo analogia com o CIDR, seria uma barra 8. E se fosse utilizando máscara de subrede, seria 255.0.0.0. AB seria
1/16, que eu estou usando os dois primeiros bits, os dois primeiros blocos para rede e os outros dois blocos para host, que seriam 255, 255, 0.0. A classe C, 255, 255, 255, 0 ou /24. Vamos mostrar aqui no Windows como é que seria a configuração. Então, a gente teria a tela no painel de controle, parte de conexões de rede, entre eles a tela protocolo IP versão 4, e poderes configurar o endereço IP de rede, a máscara de rede, o gateway padrão, que a gente vai estudar nas próximas aulas o conceito de gateway, e quais são os servidores DNS nessa rede. Essa tela é o que vocês vão encontrar no Windows nas versões muito parecido. Do XP a superior, essa tela é muito parecida. Vamos falar sobre o IPv6, que é a versão mais nova do IP. Então, diferente do IPv4, que teria 32 bits, esse aí já possui 128, separado em 8 grupos de 16 bits cada, utilizando o sistema hexadecimal para a representação dos dígitos de cada bloco, utilizando os caracteres de 0 a 9 e de A a F. Também é dividido em parte de rede e parte de host. Utiliza por padrão a anotação CIDR, pois ele não usa a questão de classes. As redes em IPv6, até então, por padrão, tem o tamanho /64. Então, 64 bits é para rede e 64 bits para host. Por exemplo, o endereço de rede em IPv6, utilizando 128 bits, daria um número parecido com 2000, 0DB8, CAFE, FACA, AAA, 000, 000, 001. Número enorme. Para facilitar essa adoção, tem algumas formas de representar o endereço em IPv6. Você tem a forma completa, que a gente demonstrou, todos os bits descritos explicitamente, com todos os zeros lá. Você tem uma opção de suprimir os zeros à esquerda, então onde o zero for à esquerda você não precisa informar. Por exemplo, o zero ali do 0DB8 foi suprimido. E os conjuntos de zeros que a gente tinha consecutivos, cada bloco foi representado apenas um zero em vez dos 4 zeros inicialmente. E a gente tem uma terceira estratégia que é suprimir um conjunto de zeros contínuos. A gente, no endereço original, tem um bloco lá com 8 zeros de 2 blocos, mais 3 zeros de 8 no último bloco. Portanto, essa sequência de zeros consecutivos você pode suprimir utilizando apenas o 2 pontos, 2 pontos. Como se você não entrasse com informação nenhuma, porque cada bloco é separado pelo caractere 2 pontos. Se ele vai ter 2 pontos consecutivos, o endereço vai interpretar que ele só tem bit 0. Então ele não precisa se preocupar. Porém, só pode ser usado apenas uma única vez no endereço IP. Porque se tiver algum bit significativo entre essa sequência de zeros, ele não vai saber garantir a posição onde esse bit vai estar. Então pode gerar ambiguidade. Então a gente tem que chamar a atenção para essa questão. Use com cuidado essa última sugestão. E outro problema também, em URLs de site, o padrão a gente usa 2 pontos para separar o endereço IP da porta de comunicação associada. Em IPv6, o endereço vai ficar entre colchetes. Então a gente vai ter um exemplo aí, para poder não ter problema em acessar um site por IPv6, a gente coloca entre chaves. Então vai ter o endereço da mesma forma, porém entre chaves, para não ter problema com a questão da porta. Vamos falar agora do protocolo DNS, Domain Name Service, Domain Name System. A função principal do DNS é traduzir nomes de domínio para endereços IP. Por exemplo, eu fiz uma consulta para acessar o site facebook.com, por exemplo. O computador não conhece facebook.com por padrão. Ele precisa consultar na internet e associar com o endereço IP, que ele conhece e sabe como rotear o pacote até chegar nesse destino. Voltamos à analogia. Você costuma salvar os contatos
por nome, mas associado o endereço, o telefone e outras informações úteis para aquela informação. Para você é útil ter salvo como nome. Porém, para a função ser desempenhada, você precisa conhecer o número específico. Você não consegue ligar para alguém simplesmente falando um nome. Você não vai digitar o nome da pessoa no telefone, no campo que é referente a número de telefone, e o computador vai adivinhar. Ele faz essa tradução. Ele vai ver se esse número que você tem, o nome que você está informando, está no cadastro de contatos, e ele retorna para a função o número associado àquele contato. Vamos imaginar que o DNS funciona como essa lista telefônica. Você pesquisa o endereço de um site e ele te forma o endereço IP associado, para que o computador consiga, de fato, alcançar aquilo na internet. Basicamente, para a gente, muito mais fácil decorar um nome do que decorar um endereço. Por isso que o DNS é tão importante. Tem um vídeo do Nick BR disponível no YouTube, que fala justamente sobre essa função do DNS e como a internet funciona. Os servidores DNS utilizam uma base hierárquica distribuída. Hierárquica. Ele tem os servidores raiz, que são responsáveis pelos domínios .com ou de países, e os servidores autoritativos, que se alguma empresa deseja ter um domínio na internet, ele vai ficar responsável por aquele domínio. Então a gente vai utilizar a ideia de servidor autoritativo. E é distribuída, geograficamente localizado no mundo. Então você tem servidores espalhados pelo mundo inteiro. Se tiver para justamente fazer o balanceamento do tráfego da internet, que é tão local, mas às vezes geograficamente distribuído. Um servidor na Ásia, no Japão, vai ter um servidor para atender os usuários naquela região. Aqui, como no Brasil, a gente vai ter um servidor DNS ou vários para atender a demanda dos usuários brasileiros. Para demonstrar, o DNS resolve o endereço do site do final para o início, e não do início para como a gente faz a leitura. Então, consideramos um site www.ifnmgedu.br, na verdade, o servidor DNS começa do final. Ele vai primeiro ao ponto .br. Pergunta ao ponto .br se ele conhece aquele endereço. Caso ele não conheça, mas ele fala, ó, eu conheço o edu.br. Passa o endereço desse servidor do edu.br. A pergunta é feita novamente ao edu.br, que ele chega até ao servidor autoritativo do Instituto e vai ser lá, o ifmg.edu.br. Chegou ao servidor, ele tem autoridade sobre aquele domínio. Então, qualquer computador que é um subdomínio dele, ele vai ter que conhecer. Então, ele vai enviar o endereço do computador que está configurado para responder ao www daquele domínio. Aí sim, chega ao servidor web e você vai conseguir navegar na internet. Para demonstrar a função do DNS, eu utilizei um software chamado Packet Tracer para simular uma rede de computadores. A gente vai ser utilizado nessa aula durante a demonstração dos protocolos. Este software é de propriedade da Cisco System e é bastante utilizado por estudantes na área de redes de computadores que querem uma certificação da Cisco. Nesse sistema, eu criei uma rede com vários servidores, DHCP, e-mail, DNS, FTP, com os endereços 9268, 01, 02, 03, 04, 05, respectivamente. No servidor DNS, que vai ser o endereço 926803, eu criei alguns registros de nome para esses servidores. Então, a gente criou o www.tecnico.com.br, que vai apontar para o servidor web, que eu criei nessa rede, que é o 926805. Vou adicionar também um registro para o nosso servidor de e-mail na rede. Vou dar o nome de e-mail tecnico.com.br, que ele vai apontar para o endereço 926802. E, finalmente, vou criar um ftp.tecnico.com.br, que vai apontar para o servidor FTP, que vai ser o 92.168.04. Então, dos 5 servidores que eu tenho, esse DNS vai estar um nome associado a esses 3 principais, que o outro vai ser um DHCP que a gente vai demonstrar em outra aula. Então, a gente tem lá o servidor de DNS funcionando, com os registros de nomes associados aos endereços IP dos servidores da rede.
A gente vai falar agora sobre o protocolo HTTP, que são os servidores www ou servidores web, que utilizam o protocolo HTTP para transmitir os arquivos das páginas da internet. Pegamos o exemplo lá do site www.ifmg.br, o arquivo em index.html. Depois da etapa de resolução de nomes feita pelo DNS, o navegador encontra o servidor da página e solicita os arquivos necessários para carregar aquela página. O arquivo index.html e todas as imagens, scripts e outros arquivos solicitados no conteúdo desse arquivo. Então, aí que acontece a transmissão dos arquivos da internet. Então, a partir de um arquivo, ele vai listar o conteúdo do servidor web lá, o que tem naquela página, e vai mandando para o seu computador e seu navegador vai montando a página que você está enxergando. Você vai pedir a alteração de acessar outra página, a solicitação é roteada até o servidor novamente e é enviado o arquivo que você solicitou. Continuamos a demonstração do nosso ambiente simulado do Packet Tracer. Configuramos um site no servidor 192.168.0.5, que no DNS tem o seguinte nome, www.tecnico.com.br. Então, abriremos o navegador em um dos clientes da rede e tentar acessar o site pelo nome, www.tecnico.com.br, quanto pelo endereço, 192.168.0.5. Nesse momento, a gente ainda está configurando o servidor web. Estou editando o arquivo index.html. Vou desabilitar o serviço HTTPS, porque no momento a gente só vai demonstrar a questão do HTTP. Editamos a página inicial para aparecer lá, bem-vindo ao site www.tecnico.com.br. O servidor web nosso, de forma mais simples, foi essa. Ele vai hospedar uma página web que tem escrito bem-vindo ao site www.tecnico.com.br. Agora, de um cliente dessa rede, vamos tentar acessar um site diferente, www.google.com.br. Aconteceu um erro de hosting não resolvido, porque, como a gente não está na internet, a gente não consegue acessar o Google. Mas como nessa rede interna, meu servidor DNS só conhece o www.tec.com.br e aqueles endereços que a gente entrou lá, que a gente definiu no DNS. E ele também responde por nome, por endereço IP. Se eu colocar o endereço IP do servidor, ele vai acessar a mesma página. Independente se eu informar por nome ou por endereço IP associado, eu vou acessar a mesma página. E o DNS resolve não só por navegador, mas todas as funções, comandos de rede, eu posso informar tanto por nome ou por endereço IP, fazendo um teste do comando ping para o endereço www.tecnico.com.br. Deu conectividade. Se eu quiser fazer uma consulta ao servidor DNS, eu uso o comando nslookup, que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui tem uma breve demonstração. Eu posso pesquisar por todos aqueles endereços que o servidor conhece. Ele vai ter a resposta associada. Se eu criei um mail.tecnico.com.br, vai aparecer que o endereço dele é 192.168.0.2. O FTP, o final é 04. Se eu tentar pesquisar pelo Google, vai falar que eu não consigo, não existe esse domínio, porque meu servidor não foi configurado para responder ao domínio google.com.br. Simplesmente responde ao que tem no registro dele, na base que ele tem. Então, nessa demonstração a gente conseguiu ver como o DNS interage com o HTTP para navegação na internet. A gente vai falar agora sobre o protocolo FTP, utilizado para transferência de arquivos na internet. Ele utiliza a porta TCP/21 para transferência de dados e a porta TCP para conexões e informações da conexão. Geralmente é utilizado para arquivos grandes e propósito geral, como programas e arquivos muito grandes. Apesar de alguns sites utilizarem até o próprio HTTP para isso, para essa função. Então vamos mostrar mais uma vez, utilizando nosso ambiente de teste, mais uma demonstração agora de como funciona o protocolo FTP. Iremos testar o serviço de FTP enviando para o servidor um arquivo de texto, criado em uma máquina cliente. Está editando aí um arquivo de texto.
vai ser utilizado para esse teste. E a gente vai salvar e enviá-lo para o servidor. A gente vai salvar o arquivo. Colocar um nome qualquer no arquivo. Vou chamar arquivo txt. Aí, a partir do prompt comando, a gente vai ver a lista de comandos possíveis e ver que tem um comando que chama ftp, justamente para facilitar essa tarefa. O servidor nosso FTP vai ser configurado, por isso que eu não executei o comando antes, porque tem que estar configurado no servidor. Vou ter que criar um usuário e atribuir algumas permissões para ele, um usuário e uma senha, para que alguém consiga conectar o meu servidor. Vou criar um usuário chamando aluno, senha 321, e dar todas as permissões para ele, de escrita, leitura, apagar, renomear e listar os arquivos. O usuário foi criado com todas as permissões, então agora na minha máquina cliente eu posso conectar ao servidor FTP. Usando FTP e o endereço do servidor que eu quero conectar. No caso, final 4. Conectado ao servidor. Estamos pedindo o nome do usuário. Definir o usuário aluno. A senha é 321. Estou conectado ao servidor. Dou um comando dir, me lista todos os arquivos que tem disponível no servidor. Vou usar o comando put para enviar esses arquivos para o servidor. Então vou mandar o meu arquivo txt lá. E deu certo. Chegou uma mensagem falando que os arquivos foram transmitidos. Vamos lá no servidor e verificar que realmente o arquivo foi transmitido para o servidor. Agora a gente vai fazer o processo contrário, que normalmente é o que a gente acaba fazendo, que é a parte de download do arquivo. Então, novamente eu vou lá a partir do meu cliente. Tem uma lista de arquivos disponível aí, eu vou escolher um deles para baixar. Com o comando get, eu informo o nome do arquivo que eu quero baixar e disparo o comando. Pronto, o arquivo foi baixado. Vou sair do comando, desconectar do servidor. Comando kit. Esses comandos que a gente está falando é específico dessa ferramenta. Pode ser que varie de distribuição para distribuição. Mas a gente pode ver que os arquivos estão aí. O arquivo txt que eu tinha criado e o arquivo pt1000 alguma coisa que eu baixei do servidor FTP. E, novamente, aproveitando para fazer o gancho com o DNS, se eu pingar pelo ftp.tec.com.br, vai associar o mesmo endereço, 192.168.0.4, que seria o nosso servidor de FTP nessa rede. Então a gente vai falar agora sobre os protocolos envolvidos na tarefa do serviço de e-mail. Então a gente tem uns protocolos voltados só para a leitura, que é o POP, que usa a porta 110 do protocolo TCP, e o IMAP, que usa a porta 143 do protocolo TCP. E os protocolos para envio, que é o SMTP, que utiliza a porta 25. Então agora a gente vai voltar para o ambiente de teste e demonstrar a configuração do servidor de e-mail e do cliente e como vai ser feita essa troca de mensagens de e-mail. Voltando ao nosso ambiente, a gente vai fazer um teste agora de e-mail. A gente vai criar dois usuários, um aluno e um professor, no nosso servidor de e-mail. Lembrando que o nosso servidor de e-mail tem o endereço 192.168.0.2. Então, vai ter nele configurado o protocolo SMTP, que é o para envio dos e-mails, e o serviço POP para recebimento, para os clientes poderem acessar as mensagens de e-mail. Então, eu vou criar um usuário aluno sem 123 e vou criar um usuário professor sem 321. De forma simples, nesse ambiente aqui, eu preciso definir também qual o domínio que meu servidor responde, é o tecno.com.br. Para ele justamente fazer a associação da caixa de e-mail. Usuário @domínio, que é o padrão que a gente usa
para mandar um e-mail para alguém. Então, na primeira máquina aqui, tem um cliente de e-mail. Então, a gente vai definir lá o cliente de e-mail. Definir um nome, meu endereço de e-mail que vai ser utilizado. Nessa máquina vai ser referente ao aluno, então aluno@tecnico.com.br. Vamos definir depois o usuário e a senha associada, que a gente definiu lá que era 123. Essa parte de informação de servidor, respectivamente, a parte outgoing, que é saída, é seu servidor de envio de e-mails, que vai usar o protocolo SMTP. E o incoming é de onde você lê suas mensagens, que vai ser o serviço POP. Como o nosso servidor faz as duas funções, então por isso foi colocado o mesmo servidor fazer as duas funções. A gente vai redigir aqui um e-mail para mandar para o professor para teste. Então, vou mandar para o e-mail de quem? professor@tecnico.com.br, que é o domínio que a gente tem na rede aqui, e um assunto. E redigir um e-mail normalmente. Teste de configuração de e-mail. Então, chamando a atenção nessa primeira etapa que o servidor tem que ser configurado lá para... Voltamos a precisar do DNS, porque sem o DNS você não saberia resolver o nome do domínio. E configura o usuário propriamente dito, que vai ser as caixas de e-mail lá do servidor. A gente criou dois usuários, aluno e professor, e o servidor nosso de domínio, o servidor nosso de e-mail, usa como padrão o domínio tecnico.com.br. Então, vou simular aqui, estou redigindo um e-mail, e a função incoming e outgoing server são, respectivamente, o e-mail, o servidor de e-mail que envia, o outgoing, e o servidor que recebe as mensagens de e-mail, que ele vai fornecer o acesso ao usuário para a leitura dos e-mails, que é o mesmo servidor, só que agora com a função POP. O IMAP nesse ambiente eu não consegui simular, mas basicamente ele presta o serviço que o POP faz com uma certa garantia melhor na parte do acesso, que o POP, por padrão, quando ele baixa uma mensagem, ele retira ela do servidor, não deixando uma cópia lá, fica no local onde você baixou. E o IMAP não, você permite acessar de vários clientes, mas as máquinas continuam, existe sempre uma cópia enviada para o cliente e o servidor continua sendo responsável por armazenar a mensagem de e-mail. Então você pode acessar do seu celular e vários outros lugares sem o problema de perder o seu e-mail, coisa que acontecia com o POP. Se você baixou no computador, aquela informação só fica naquele computador, não fica mais disponível no servidor. Isso por padrão. Cliquei lá e enviei um e-mail para o professor. Agora eu vou abrir a máquina do professor, configurar novamente o cliente de e-mail, informar minha senha, meu nome, meu endereço de e-mail e as informações de servidor. Assim que a gente fez com o computador do aluno. Então, meu e-mail lá vai ser professor@tecnico.com.br. O incoming vai ser mailtecnico.com.br. Eu poderia usar o endereço IP aqui também, mas como a gente está sempre reforçando a ideia do DNS. E nome do usuário, professor, e vou entrar com a senha 321. Vou mandar ler se eu tenho algum e-mail para mim. Chegou o e-mail que o aluno mandou. Então, from aluno, ou seja, do aluno para professor. E o assunto correto e a data que foi feita o enviado o e-mail. E o texto correto. Se o professor quiser responder o aluno, da mesma forma, informa o endereço de e-mail do aluno no campo para, que é o campo to lá. Redige um assunto, parabenizando o aluno por ter conseguido enviar o e-mail. E o aluno vai acessar na máquina dele e confirmar o recebimento do e-mail. Clicar em Receive, está lá o e-mail do professor chegou. Então, o nosso ambiente de simulação do e-mail é dessa forma. Criamos um servidor que faz tanto a função de envio como de recebimento.
que é os protocolos SMTP e POP. E os clientes conseguirem trocar e-mail naturalmente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os protocolos envolvidos no acesso remoto. O que seria a questão do acesso remoto? Seria a execução de comandos em modo texto de forma remota, muito utilizado para configuração de equipamentos de rede e servidores Linux. Basicamente, tem dois protocolos principais, que é o Telnet, que usa a porta TCP/23, mas ele não usa criptografia nenhuma. Se algum hacker estiver monitorando a rede, todos os comandos e senhas que eventualmente você utilizar quando estiver utilizando o Telnet, ele vai conseguir obter de forma limpa e fácil. Já o SSH usa a porta 22, também do TCP, mas ele tem alguns recursos de segurança maior, como autenticação, ou seja, você tem necessidade de informar o número de usuário e senha, mas usa também criptografia, assinatura digital, vários recursos para prover a questão da segurança durante essa conexão. Para esse teste, vamos utilizar novamente nosso ambiente de teste no Packet Tracer, chamando a atenção porque, especificamente no lado do Telnet e do SSH, a parte de configuração do servidor, vamos utilizar alguns comandos específicos para roteadores da Cisco. Mas o objetivo da aula não é estender sobre a plataforma Cisco ou qualquer que seja a plataforma, mas sim demonstrar quais são os passos para a configuração e o acesso utilizando esses protocolos. Vamos inicialmente com usar o Telnet. Então, neste teste, iremos utilizar o Telnet e como servidor a gente vai utilizar uma máquina, um roteador nessa rede, e que a gente vai executar alguns comandos nele. E como cliente, uma máquina normal da rede. Então a gente tem lá o nosso roteador que vai ser configurado para ser o servidor. Vamos desligar aqui para tirar qualquer configuração anterior definida. Esperando o sistema do roteador terminar de iniciar. O roteador na nossa rede vai ter o endereço IP 192.168.0.254 e a máscara 255.255.0. Então, o endereço foi configurado. Agora a gente vai fazer a parte de configuração do Telnet, que é habilitar o login remoto na máquina. Para isso, vamos configurar, utilizando alguns comandos do Cisco. Entrei na parte de configuração do terminal. Vamos utilizar a line VTI 015, por exemplo. Esse line é justamente essa conexão que vai ser utilizado. A gente pode ter 20 perfis, a gente pode utilizar o 15. Vamos definir uma senha para acessar esse roteador. Colocar uma senha aluno. E essa senha vai ser utilizada para a função de login, que é para fazer o acesso padrão ao roteador de forma remota. A parte inicialmente, por padrão, ele vai utilizar o Telnet. Aí, agora a partir de uma máquina, eu vou tentar conectar Telnet e o nome o endereço do roteador. Está pedindo a senha, informei a senha aluno e agora já estou conectado no roteador. E a partir de agora eu já posso fazer alguns comandos que vão ser executados no roteador. Por exemplo, eu vou fazer o teste do ping, testar a conectividade entre o roteador e outro membro da rede. Tentei pingar no site www.tec.com.br, mas não funcionou, porque no roteador não está configurado nenhum servidor DNS. Então ele não conhece esse computador na rede. Mas eu tenho uma lista de comandos possíveis a ser executado. Então a função do Telnet, esse computador poderia estar na internet, em qualquer lugar, eu sabendo o IP dele e eu ter definido uma senha anteriormente, eu consigo conectar e fazer a manutenção
do equipamento. Se eu tiver que mudar alguma configuração de rede, alguma coisa, eu posso fazer remotamente, graças a esse protocolo Telnet, porém de forma não segura. O SSH presta as mesmas funções que o Telnet, porém de uma forma segura e também pode ser utilizado para outras tarefas. Entre os recursos disponíveis no SSH está a criptografia e a autenticação. Mais uma vez, vamos utilizar o nosso ambiente simulado para poder fazer a configuração, agora utilizando um SSH como protocolo. Inicialmente, vamos definir um nome para o nosso roteador, que o SSH precisa dessa informação para poder gerar uma chave de criptografia associando a questão de autenticidade, que é aquele computador, a partir daquele nome específico que ele declara, vai gerar uma chave baseada naquele nome e outras informações. Para garantir que se alguém tentar conectar, tem que informar aquela informação correta e não poder estar sendo vítima de fraude ou acessando um computador que não deveria estar acessando. Então, inicialmente, definimos lá, o nome dele vai ser rtptecnico.com.br e vamos definir também para ele usar o nosso servidor DNS da rede. Então, eu estou definindo lá o IP name server e qual vai ser o servidor de nomes da rede. Aí eu passei o IP do meu servidor DNS, para quando a gente for fazer o teste de um ping remotamente, ele saiba responder. Vou configurar novamente a parte de endereço aqui, porque eu tive que reiniciar a configuração dele, porque ele estava usando o Telnet, e agora vamos configurar para funcionar o SSH. Estou pegando a placa de rede e configurando o endereço IP nela, que vai ser o mesmo endereço utilizado anteriormente. 192.168.0.254 e a máscara 255.255.255.0. Vou configurar para que a placa não seja desativada com no shutdown. E vamos agora começar a parte importante do SSH, que é gerar a chave de criptografia do servidor. Vou abrir o modo de configuração. No roteador Cisco lá, a gente vai utilizar o comando crypto, que é justamente criptografia. CryptoKey, vou criar uma chave de criptografia. Gerar utilizando o padrão RSA de criptografia. Eu já tinha gerado um anteriormente, está pedindo para substituir. Vou confirmar a substituição e agora informar o tamanho da chave. Vou utilizar os módulos de tamanho 1024. Então agora criei a chave para o servidor. Agora, como ele tem a questão de autenticação, eu preciso criar um usuário propriamente dito. No Telnet eu simplesmente criei uma senha para acessar. No SSH eu tenho que criar um usuário e senha. Eu tenho que identificar quem é que está acessando a conexão. Então, username, o usuário agora vai chamar técnico e eu vou definir uma senha para ele. Eu posso informar a senha aqui em texto plano ou, que seria a opção 0, que eu vou utilizar, ou fazer alguma forma mais segura de informação da senha. Mas isso aí simula como se eu estivesse diretamente no roteador informando essa informação. Então, portanto, eu não estou sendo vítima de interceptação do tráfego. Vou configurar novamente aquele perfil lá que a gente estava utilizando, VTI 015, para o Telnet, só que agora eu vou habilitar a autenticação local, que vai ser justamente, vai necessitar informar um usuário, e nesse momento eu vou trocar que o método de transporte, ou seja, da informação dessa conexão, vai utilizar o SSH. Então, com esse comando aí, eu habilitei o login remoto, mas agora eu sou obrigando a utilizar o SSH para fazer a conexão. Vou abrir um prompt command, passar o comando ssh-l e o nome do usuário e qual é o servidor que eu quero acessar. No caso, o 0254, que é nosso roteador. Pedindo agora a senha, que eu defini lá anteriormente, de 1 a 6. Não aparece o usuário, porque o usuário está na linha do comando. Daqui para frente parece a mesma função do Telnet, que a gente pode disparar comandos no roteador de forma remota. A gente vai fazer alguns testes de outros comandos aqui. Vou fazer o ping. Agora tentar pingar aquele endereço técnico.com.br, que agora vai funcionar, porque
a gente configurou o servidor para utilizar um servidor de DNS da rede, que conhece esse endereço. Demora um pouquinho, mas chegou lá, 100%, 80%. Então, consegui enviar os pacotes para o site tag.com.br. E assim eu posso mandar para todos os outros servidores da minha rede lá. Vou mandar um pacote para FTP também. Esse comando aí é para ver a ajuda das opções que eu tenho. Tentar fazer um comando tracer_route, que a gente vai mostrar mais para frente, que seria o caminho que o pacote passa para chegar no destino que você está informando. Como ele está numa rede local, passou por um domínio, acessa diretamente. Mas se fosse um site na internet, ia mostrar o IP de todos os roteadores que o pacote passou até chegar no destino. Então, no geral, o SSH a gente demonstrou dessa forma. Basicamente, é uma função muito parecida com o que o Telnet faz, porém de uma forma mais segura para o usuário. Agora a gente vai falar sobre alguns comandos de rede. A gente vai demonstrar depois no nosso ambiente virtualizado ou no ambiente simulado que a gente demonstrou, algum desses comandos aqui. Então, primeiro a gente vai mostrar a questão do ipconfig, que é a configuração de rede da máquina, e o parâmetro /AL que a gente pode utilizar para mostrar a informação de forma completa. Endereço IP, máscara de subrede, MAC, endereço IP do gateway e dos servidores DNS de uma rede. Vamos utilizar o netstat, que para ver as conexões ativas de rede, ou seja, qual protocolo de transporte está utilizado naquela conexão, o endereço IP de origem, a porta de origem, o endereço IP de destino, porta de destino e o status daquela conexão. Vamos utilizar também o comando tracert ou tracer_route, que são as rotas percorridas até um destino. É o endereço IP e o nome do roteador por onde o pacote passa, desde a origem, que é de onde você está disparando o comando, até o destino, que é o parâmetro que você informou. O ping, que a gente mostrou várias vezes, que é o teste de conectividade entre duas máquinas na rede. E também o NSLookup, que é utilizado para a resolução de nomes de domínio para endereços IP. Ele informa o endereço IP ou lista de endereços associados a um nome que você pesquisou. Então vamos lá. Inicialmente, a gente vai fazer a demonstração dos comandos utilizando o ambiente Windows. A gente vai utilizar o comando ipconfig, que é utilizado para ver as configurações de rede da máquina, o parâmetro /AL, que mostra essa informação de forma completa. Vamos utilizar também o NSLookup, que é utilizado para consultar o endereço IP associado a algum nome. O tracert, que vai mostrar a rota por qual o pacote passa até chegar nesse destino. E o comando netstat, que mostra as conexões ativas na rede. Então, quando você conecta um site na internet, por exemplo, a gente vai demonstrar como o netstat detecta aquela conexão, informando lá o protocolo TCP ou DP que estiver associado e a questão do endereço IP de origem da conexão, de destino da conexão e as portas associadas, que quer dizer qual aplicação está sendo utilizada naquela conexão. Inicialmente no Windows, então a gente vai abrir o prompt de comandos do Windows, lá o cmd, e vamos utilizar inicialmente o comando tracert. Vamos pegar como exemplo o site facebook.com. Então vou demonstrar aqui quais são o caminho que a minha máquina no momento passou por quais roteadores até chegar no site do facebook.com. Então inicialmente passou por 192.168.0.1, que seria meu roteador aqui daqui de casa. Está passando pelos provedores de acesso da minha rede, contato da internet, e por outros, passando pelo mundo inteiro, até chegar num dos servidores da rede do Facebook. Então, eu consegui chegar lá passando por 11 roteadores. Demorou pouco mais de alguns segundos. O NSLookup é para fazer a consulta de um nome de endereço para o endereço IP. Então, eu associei aqui no meu servidor, ele respondeu que o star-mini-c10 facebook.com tem um endereço IPv6 associado aí e também tem o endereço IPv4 31.13.69.228. E ele ainda responde por outros apelidos, facebook.com ou facebook.com.br,
aponta para essa mesma máquina. Testar o ping, que eu realmente consigo conectar o Facebook lá, mandar um pacote pro computador que chama facebook.com. E tive uma resposta aí de 100%, na outra eu tive uma perda. E aqui o netstat, que seriam os comandos para as conexões ativas no meu computador. Eu uso uma versão do Windows 10, então ele utiliza várias conexões simultâneas sem você perceber. Alguns programas que rodam em segundo plano, está sendo executadas várias conexões. E algum estado dela. Então tem lá o protocolo associado TCP, endereço local, que é o de origem da minha máquina, 2 pontos, a porta de origem. Endereço externo, onde eu estou acessando, e 2 pontos, qual é a porta. Várias conexões HTTPS, por exemplo. E o estado, se está aguardando dados, foi estabelecida, se foi fechada, aguardando para ser fechada. Por padrão, o netstat mostra o endereço resolvido, ou seja, o nome associado. Se eu utilizar o parâmetro "-n", ele não faz a resolução de nomes. Simplesmente vai mostrar o IP associado. A gente vai fazer uma demonstração agora no ambiente Linux. Algumas mudanças no comando. Por exemplo, a gente tem o ifconfig, que é o equivalente ao ipconfig. O netstat é o mesmo nome. E o traceroute, que é o equivalente ao tracert. O netstat também tem algumas particularidades. Abrir lá o terminal do Linux. Fazer o primeiro teste com nslookup. A sintaxe é a mesma. nslookup e o endereço que eu estou pesquisando. Informou lá que o endereço é 13.1369.228. Neste caso, como minha máquina não suporta IPv6 no Linux, ele não mostrou. No Windows 10, quando eu fiz a demonstração, apareceu o endereço IPv6 associado. O ping funciona da mesma forma, porém, no Linux você precisa definir qual é a quantidade de pacotes que você está enviando, porque por padrão ele manda infinitamente até que você cancele o comando com Ctrl+C. A questão do tracert não tem por padrão na instalação que eu estou utilizando do Linux, na distribuição. Portanto, eu tive que instalá-lo. Para instalar, você precisa ter acesso a alguma permissão de root e fazer o comando, no caso do Ubuntu aqui, estou usando apt-get install traceroute, que é o nome do pacote que faz essa função do traceroute, e no Windows é o tracert. Aguardando aqui o pacote ser baixado e instalado. Consegui instalar. Vou limpar a tela aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou mandar o comando traceroute para o Facebook, mostrando os servidores que eu passei, os roteadores que eu passei até chegar no comando Facebook. Cheguei em 13 passos. O ifconfig, que é equivalente ao ipconfig do Windows, e ele te mostra as informações, como o MAC, está ali hardware address, que é o endereço MAC, e NetAddr, que é o endereço IP de rede, broadcast, mask, e net6 ADDR, ele está mostrando aí o endereço link local da minha conexão IPv6. E agora vamos mostrar o netstat. Para isso eu vou abrir o Firefox aqui e conectar alguns sites na internet e mostrar essa conexão na saída do netstat. Então, colocar em paralelo aqui o navegador e a aba nossa lá rodando o netstat no terminal. Então, por padrão, tá ali. Segue a mesma questão no Windows. Por padrão, ele mostra o nome associado àquele servidor. Então, tem lá server 5285, alguma coisa. Está mostrando o nome do servidor, de verdade. Você não sabe se condiz com o site que você está associando. Porque pode ter vários nomes aplicados na mesma máquina. Então, o ideal, de forma mais uniforme, seria conhecer o IP. Que seria mais fácil você verificar se um nome é igual do que ficar comparando, decorando nomes, nesse caso. Aí eu tenho que passar o parâmetro
Se eu passar o parâmetro "-t", ele vai mostrar todas as conexões que está utilizando o protocolo TCP/IP, por isso do T. Se eu utilizar por DP, por exemplo, eu passo para o "-u". E na ajuda do comando tem várias formas de parâmetros possíveis. Nesse caso, estou pegando lá, eu sei que o servidor do Facebook chama ed starmini alguma coisa, e eu estou conectado ele pela HTTPS, que eu posso ver lá no navegador. Se eu utilizar o "-n", assim como no Windows, ele não vai resolver o nome, ele vai me mostrar o IP puramente. Que a gente vai ver que é justamente aquele IP que obtemos como resposta no NSLookup, que é 31.13.69.228. E o HTTPS utiliza a porta 443. Então a gente consegue identificar aquela conexão utilizando o protocolo ou o comando netstat, tanto no Windows como no Linux. E é o mesmo endereço. Então tá lá, a máquina starmini c10 facebook.com, tem o endereço IP 31.13.69.228 e eu estou estabelecendo a conexão com a máquina, o IP externo 31.13.69.228 na porta 443, que é o HTTPS dessa página de login aí do Facebook. Se eu fizer a demonstração com o site da Globo, vamos ter um resultado parecido, que é alguma boa prática na internet. Às vezes eles utilizam mais de um endereço IP para o mesmo nome, porque caso um servidor caia, outro responde. E além de distribuir a carga, o primeiro servidor que tiver disponível mais próximo do usuário vai ser utilizado na conexão. Então a gente pegou aí o globo.com e pegou o endereço lá, 186.192.82.163, por exemplo. Se eu fizer o resultado lá do meu netstat "-t" para pegar as conexões TCP e "-n" para não resolver nomes e mostrar o endereço IP, nessa lista eu vou achar o computador que eu estabeleci a conexão, que é aquela página da Globo que está aberta no meu navegador. Utilizando a porta 80, porque nesse caso eu estou utilizando o HTTP comum. Eu não estou fazendo nenhuma informação de senha, login, eu simplesmente só quero acessar o site. Então eu não preciso me preocupar nessa questão de segurança. Que é uma boa prática você utilizar para dados sensíveis, que seria sua senha, cartão, alguma coisa, operação bancária, utilizar o HTTPS. E não simplesmente um HTTP normal. Então, eu consegui achar lá 186.192.82.83.80, que é o site da Globo. Então, pessoal, nessa aula a gente viu um pouquinho de como a internet funciona, a origem do TCP/IP, algumas camadas, fizemos alguma demonstração de como cada protocolo funciona, mandamos um e-mail e recebemos um e-mail utilizando um servidor que a gente configurou no ambiente, fizemos o upload de um arquivo e fazemos o download de outro utilizando o FTP, acessamos uma página da internet configurando o servidor, configuramos um servidor DNS para atribuir nomes aos nossos servidores da nossa rede e mostramos também no ambiente real de como alguns comandos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, como ping, NSLookup, netstat para identificar alguma conexão, alguma coisa assim. Então, nessa próxima aula, incentivo vocês a fazer as atividades propostas no ambiente virtual. Qualquer dúvida, poste no fórum. Nossa atividade prática é relacionada com essa demonstração de utilizar esses comandos com algum site que vocês tenham interesse e conhecer. E muito obrigado e até a próxima aula.